Depois eu peço que alguém que conheça a gravação me ajude, porque quando aparece mensagem eu tento tirar, eu acabo desligando, eu estou gravando pelo meu celular, né? E aí fica aparecendo mensagem aqui e aí cada vez que aparece uma mensagem me arrebenta a minha gravação, tá? Eu vou continuar. Temos que desconfiar sobre as fontes históricas por quê? Porque nem tudo que vem do passado, só por vir do passado, é correto. Existem uma série de fatores que podem tornar aquele documento um documento sobre o qual nós temos que desconfiar, até porque ele é produzido por homens, por pessoas, né? E essas pessoas podem querer que nós tenhamos uma visão sobre o passado, que não foi a única que aconteceu de verdade. Nas cartas dos jesuítas, por exemplo, em que eles falam sobre a introdução dos parreirais na região da América do Sul, eles podem estar aumentando a experiência deles e o sucesso deles, já que eles estavam, de repente, pode ser, querendo contentar a Igreja Católica e o próprio governo da Espanha, que permite que eles estejam aqui, porque isso é uma terra da Espanha, no período colonial. Temos que desconfiar também de como o historiador analisa o passado, porque como nós comentamos há pouco, o historiador ele é influenciado por preconceitos, por visões, por ideologias, por pensamentos. E essas visões, ideologias, pensamentos interferem no olhar do historiador sobre o passado. Tá? Por isso nós temos que desconfiar sobre os documentos que o passado nos guarda e sobre como o historiador interpretou esses documentos. Eu continuo. Uma discussão que nós temos é a respeito se história é ciência ou não é ciência. Né? Porque vocês vão dizer, tá, mas então o que é história? É um achismo? O que torna a análise do passado, sobre o passado, história? A história é uma ciência porque a história tem métodos de pesquisa. É por isso que, por exemplo, livros que não seguem métodos de pesquisa não são livros históricos. Vou citar um exemplo. Eu ouvi meu avô dizer que era assim, assado. Isso não é história, porque tu não tem como pesquisar, tu não tem como comprovar o que teu avô está dizendo. Né? Seria história se nós pegarmos o relato, por exemplo, do teu avô e compararmos com diversos outros relatos e fizermos uma análise de história oral, que tem regras para pesquisar história oral. E nós também compararmos com os documentos ou com comprovações, com fontes, outras fontes que não sejam só a fonte oral. Quando nós juntarmos todas essas fontes, nós vamos ter uma visão histórica sobre o passado. É por isso que muita gente que acha que faz história, não faz história. E muitos livros que se pensa que são da história, na verdade não são livros de história. Eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês, ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho aqui na minha biblioteca. Aqui. Esse livro aqui, por exemplo, muitos consideram como um livro de história. E ele não é um livro de história, ele é literatura. O Código da Vinci, do Dan Brown. Esse aqui não é um livro de história. Por que isso aqui não é um livro de história? Porque o que o Dan Brown fez? Ele trabalhou com uma série de possibilidades, mas ele não comprovou isso aqui. Como ele não comprovou, isso aqui não é um livro histórico. Porque para ser um livro histórico, ele teria que ter comprovação para cada coisa que ele falou. O que ele fez? Ele fez um excelente livro de literatura. Olhem aqui, ó. Esse livro que eu mostrei para vocês, por exemplo, ele é um livro histórico. Porque esse cara pesquisou intermináveis e inúmeras fontes. Tanto que é só vocês olharem ao final do livro o que tem de indicação de coisa que esse cara pesquisou para escrever uma breve história do vinho. Isso é um livro de história. Porque ele tem, ao final, todas as fontes que foram pesquisadas. Tá? Por isso, história é uma ciência. A história é uma ciência porque tem métodos de pesquisa. Tá? Bom, ainda temos que tomar cuidado com os termos históricos. Nós da história temos muita preocupação com os termos. Por exemplo, quando nós falamos de a modernidade. Modernidade. O que é modernidade para um historiador? Modernidade para um historiador é o período que vai de 1453 até 1789. Vocês não são modernos para a história, vocês são contemporâneos. Porque em 1789 começou na história a era contemporânea, a idade contemporânea. Quem era moderno então para a história? Quem é um cara moderno para a história? Martinho Lutero, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Nicolau Maquiavel. Todos esses são modernos. Quem mais que é moderno para a história? Luís XIV, né? O rei do Palácio de Versalhes. Né? Esses são modernos. Marquês de Pombal, um homem moderno. Né? Para ser de 1789 em diante, nós temos o que a gente chama de era contemporânea. Então, quando a gente vai falar de história, nós temos que tomar cuidado com os termos, porque a história tem uma série de preocupações com a questão dos termos históricos.
Por fim, eu vou adiante e entro no penúltimo tema dessa nossa primeira semana, tá? O nosso penúltimo tema, e aí eu já estou saindo de história e estou entrando numa área que quem trabalha melhor é a sociologia, tá? Que é a questão de cultura. O que é cultura? E coloquei um conceito para vocês ali. Ó. Eu coloquei ali, estou lendo do material de vocês. Cultura. Conjunto de bens que caracterizam um determinado grupo. Um país, um estado, uma cidade, um bairro, um povo, uma aldeia, um determinado grupo etário, religioso e sexual. Inclui artes, leis, crenças, moral, costumes, enfim, tudo que o ser humano adquire como membro de sua comunidade. Cultura são todos os valores que nós possuímos por pertencermos a um coletivo. Isso é cultura. Por exemplo, o vinho faz parte da cultura francesa. E o vinho, o consumo do vinho, o hábito de consumir o vinho faz parte da cultura dos franceses. Assim como dos portugueses, assim como dos espanhóis. Né? Assim como, por exemplo, as bebidas com teor alcoólico mais alto fazem parte da cultura dos ingleses. Whisky, os vinhos encorpados, mesma coisa com os holandeses. Assim como o vinho, a produção e o consumo do vinho colonial, o vinho de mesa, fazem parte da cultura dos descendentes de italianos do Rio Grande do Sul. Né? Assim como, que mais nós podemos falar da cultura? Existe uma cultura, por exemplo, pelotense, eu sou pelotense, existe uma cultura pelotense. Eu, por ser pelotense e por morar em Pelotas, eu tenho uma cultura pelotense. O que compõe, quais são elementos da minha cultura pelotense? O jeito que eu falo, né? Tem um agradecimento que é tipicamente pelotense. Aqui em Pelotas, quando a gente agradece, quando nos dizem, por exemplo, obrigado, como é que nós pelotenses respondemos? Merece. Isso é um aspecto cultural do pelotense, que nós adquirimos por conviver no meio pelotense. Conta um caos. Ano retrasado, eu fui a Campinas, primeira vez que eu fui ao estado de São Paulo, fui a Campinas, porque teve uma equipe do KVG que estava disputando as Olimpíadas de História do Brasil. Eu fui o orientador dessa equipe, e a equipe ficou em primeiro lugar na região sul do Brasil. E aí a Unicamp nos pagou a ida para Campinas, para mim e para os três componentes da equipe. Nós fomos para Campinas com tudo pago. As gurias ficaram lá 3 dias, e eu fiquei mais uma semana fazendo cursos de qualificação, tudo de graça pela Unicamp, como um presente por nós sermos a melhor equipe de história da escola pública da região sul do Brasil. Uma maravilha, né? Maravilha. Voltei fascinado com a tal de Campinas, né? Embora eu sei que os paulistas não gostem da cidade de Campinas, eu voltei fissurado por Campinas. Achei a cidade impressionante, apesar das distâncias, né? E aí eu estava caminhando no centro de Campinas, conhecendo o centro de Campinas, e aí uma loja que eu fui, não me lembro o que era, eu fui e aí a mesma coisa, a atendente, eu não lembro que comprei, e nós estávamos conversando, e eu sei que eu não sei o que eu disse para ela, e ela me disse obrigada, e eu respondi com merece, e a guria se espantou, disse, tu é de Pelotas. Aí eu olhei para ela, como é que tu sabe? Disse, não, porque eu também sou de Pelotas, e o pessoal aqui me debocha muito, porque só nós usamos a palavra merece. Tu vê que eu e uma vendedora em Campinas estabelecemos uma identidade porque nós temos uma cultura em comum. E qual foi o aspecto cultural que nos uniu? A língua. Não só a língua, mas uma gíria ou uma resposta. Vou citar um outro exemplo. Quando eu dava aula em Passo Fundo, os alunos de Passo Fundo davam muita risada dos termos que eu usava e que eles não têm lá. Uma das coisas que deixou eles impressionados foi uma vez que eu estava dando aula, eu não me lembro muito bem em que circunstância, e eu citei a palavra guri. Eu não me lembro o que era. Acho que eu disse alguma coisa nesse sentido. Quando eu era guri, e eles começaram a dar risada e começaram a se perguntar, professor, o que é guri? Eu disse, não, guri é criança pequena. Mas não, professora, guri, isso aí é piá. Porque lá eles usam a expressão piá. Ou seja, eles têm uma cultura deles e eu tenho uma outra cultura. E nós tivemos aí um pequeno choque cultural, né? Através da língua. Isso é cultura. Mas não só isso. Por exemplo, nesse sentido eu também sou bem pelotense. Eu tenho paixão por doces. Em especial os doces com ovos, que é uma característica que os portugueses nos trouxeram, os açorianos nos trouxeram. Por isso,
o hábito pelotense de consumir bastante doce, e em especial doces com ovos, faz parte da cultura pelotense. É outro exemplo. O que mais faz parte da cultura pelotense? Os prédios que contam a nossa história, os casarões, as charqueadas, a catedral, isso faz parte da cultura pelotense. Assim como a religiosidade faz parte da cultura pelotense. A presença negra faz parte da cultura pelotense. Portanto, através da presença negra tão marcante em Pelotas pela questão da escravidão das charqueadas, a presença negra faz com que nós tenhamos uma série de aspectos negros que em outras regiões do estado não se tem. Por exemplo, é muito forte a presença da religião negra, a religião afro, em Pelotas e Rio Grande. É muito forte a Umbanda e o Candomblé aqui. Né? Isso faz parte da nossa cultura. Né? Mesmo quem não segue a Umbanda e o Candomblé, acaba sendo influenciado pela cultura da Umbanda e do Candomblé. Isso é cultura. Né? Elementos que formam o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de se vestir. Existe uma cultura gaúcha que está expressa, por exemplo, na forma como nós gostamos de churrasco, né? E gostamos de churrasco gordo, embora hoje esteja surgindo uma nova geração de um gaúcho fit, né? Que gosta de carne magra. Mas o churrasco faz parte da cultura gaúcha. Assim como faz parte da cultura gaúcha a língua, os trejeitos, o uso do tchê, o uso de algumas palavras espanholadas, né? Ou aportuguesadas, o bueno, o buenas, né? O mas. Eu acho muito bonito, por exemplo, naquela região lá do pessoal da fronteira, lá no pessoal de Santana do Livramento, no pessoal de Jaguarão, como eles falam diferente, eles esticam o L, né? Isso é uma característica deles, e eles falam mais alto. Mais alto com um L mais forte. Isso é cultura. Né? Também faz parte da cultura gaúcha, por exemplo, o nosso radicalismo na defesa das coisas. Por exemplo, o gaúcho ele não é um povo que aceita muito uma opinião contrária à sua. Tanto no futebol, quando nós temos as grandes rivalidades entre o Brasil e Pelotas, entre o Inter e o Grêmio, quanto na política, a esquerda e a direita no Rio Grande do Sul não conseguem conversar porque nós somos radicais nas nossas defesas. Isso vem das guerras, o Rio Grande do Sul é um estado formado nas guerras, e isso faz parte da cultura. Também faz parte da cultura as ruínas das missões, a estátua do laçador, a música gaúcha, a nossa dança, a milonga, isso tudo faz parte da cultura gaúcha. E existe uma cultura brasileira. Né? O samba faz parte da cultura brasileira, o forró faz parte da cultura brasileira, o Cristo Redentor faz parte da cultura brasileira. Ou seja, são símbolos que o brasileiro, que a pessoa adquire por viver no Brasil ou por nascer no Brasil. Né? Isso é uma cultura. E uma pessoa pode ter várias culturas. Por exemplo, eu tenho a cultura pelotense, gaúcha e brasileira. E eu tenho ainda uma cultura de quem toma vinho, porque nós que gostamos de vinho, nós temos uma cultura em comum, nós temos símbolos em comum que compõem a nossa cultura. Os símbolos que compõem o nosso contato formam a nossa cultura. E nós temos uma cultura dos apreciadores de vinho. A cultura pode ser material e pode ser imaterial. O que é cultura material? O que eu posso tocar. O que é cultura imaterial? O que eu não posso tocar. Então vamos pegar a questão do vinho. Dentro da cultura do vinho, o que é a cultura material do vinho? A garrafa do vinho. O líquido do vinho. Isso é cultura material. O que mais é cultura material? Do vinho que eu posso tocar. A rolha. O que mais faz parte da cultura do vinho? O saca-rolha. Isso é cultura material de quem toma vinho. O decanter. Né? O que mais faz parte da cultura de quem toma vinho? Os parreirais, a uva, né? Isso é cultura do vinho, cultura material. E o que é cultura imaterial? O que eu não posso tocar, mas também compõe a nossa identidade cultural. Cultura imaterial, o hábito de tomar vinho, a forma como nós produzimos o vinho, as lembranças que nós temos sobre o vinho. Isso é cultura imaterial, eu não posso tocar em nada disso. Né? Que mais nós podemos mencionar? As análises sensoriais que nós fazemos para descobrir a qualidade do vinho. Isso é cultura imaterial, eu não posso tocar numa análise sensorial. Mas o hábito, por exemplo, de nós girarmos a taça do vinho para despertarmos os aromas do vinho é uma espécie de cultura imaterial.
O vinho é cultura material, a taça é cultura material. O hábito de nós girarmos o vinho para liberarmos o buquê é cultura imaterial. Tá? E tudo faz parte, tudo compõe a cultura dos componentes, de quem possui essa cultura em comum, no nosso caso, os apreciadores de vinho. Não há cultura superior, não há cultura inferior. Só há culturas diferentes. Então, por exemplo, pegando para a parte de história, a cultura dos europeus era superior à dos índios? Não. Mas os europeus dominaram os índios. Dominaram por questões militares, por questões de doença, por uma série de outras questões. Mas a cultura dos europeus era uma, a cultura dos índios era outra. Não existe cultura superior ou cultura inferior. A cultura de quem toma vinhos finos é superior à cultura de quem toma vinhos de mesa? Não, são culturas diferentes, com aspectos diferentes. Não existem culturas superiores e culturas inferiores. E é claro que as culturas são mutáveis, porque as culturas não existem sozinhas. As culturas estão em contato umas com as outras o tempo inteiro. Através do contato entre diferentes culturas, as culturas vão se modificando. Por isso, por exemplo, vou sempre puxar a aula para o lado do vinho, a cultura de quem toma vinhos de mesa e que convive com pessoas que tomam vinhos finos, a cultura de quem toma vinhos de mesa está mudando o tempo inteiro. E hoje há, por exemplo, em quem toma vinhos de mesa, uma preocupação com alguns rituais que eram dos vinhos finos. Por exemplo, a preocupação com as taças. Hoje mesmo quem toma o vinho de mesa busca tomar numa taça minimamente adequada. E em compensação, quem toma vinhos finos, a partir do contato que tem com pessoas que tomam vinhos mais simples, passou também a se modificar. Né? E quem toma vinhos finos passou também a modificar seus hábitos a partir do contato com quem toma vinhos mais simples. São as culturas em transformação e as culturas em modificação. Tá? As culturas nunca desaparecem, as culturas estão em constante contato, por isso as culturas são cumulativas. E todas as culturas juntas formam a cultura da humanidade. Né? Ainda. Continuando. Coloquei ele depois a questão da contracultura. Toda cultura pressupõe uma contracultura, ou seja, quando nós temos valores de uma sociedade, a existência de valores ditos normais de uma sociedade acabam gerando movimentos de outros valores que querem ser considerados normais. Então, numa sociedade machista, por exemplo, uma sociedade machista produz uma contracultura, que é a sociedade, que é a cultura feminina. E essa cultura feminina passa a lutar por espaços dentro da cultura dita oficial. Portanto, a cultura feminina se configura como uma espécie de contracultura. Numa sociedade racista, nós temos uma contracultura, que é a cultura negra, que não é considerada aceitável porque existe uma cultura branca. Essa cultura negra vai brigar por espaços e vai ser uma espécie de contracultura. Pegando na questão do vinho, nós temos uma cultura enológica, por exemplo, que diz que certas harmonizações não podem ser feitas. Só que, de repente, surge um grupo que considera que sim, essas harmonizações podem ser feitas. Está surgindo aí uma contracultura. Se esse grupo minoritário que diz que essa harmonização é aceitável convencer o grupo maior, ou crescer dentro da sociedade, ela que era uma contracultura pode se tornar uma cultura. E nós podemos passar a considerar aceitável que se faça uma determinada harmonização que antes não se considerava possível. É a cultura e a contracultura. E a contracultura dá vida à cultura. Porque sempre que nós temos uma cultura hegemônica, uma cultura considerada aceitável, se não surgirem outras para desafiar essa cultura nunca vai se modificar, ela nunca vai se renovar. Por isso é tão importante, por exemplo, qual é a cultura que nós temos sobre o vinho? O vinho tem que vir em garrafas com rolha. Aí surgiu uma contracultura. A cultura dessas, como é que a gente chama? De que essas as de rosca, né? Mais ecológica, preserva o vinho tão bem quanto, é mais fácil de abrir, porque nem sempre nós temos o saca-rolha, e hoje já se começa a trabalhar com a ideia de que o vinho não estraga se for mantido com essa rolha de girar de plástico, né? Resultado,
toda uma cultura que nós tínhamos das rolhas de cortiça pode acabar caindo por causa de uma contracultura. Nós tínhamos uma cultura que dizia que o vinho de garrafa era com mais qualidade do que o vinho de lata. O que o pessoal dos vinhos de lata está começando a fazer? Está começando a ir para os grandes eventos de degustação às cegas e servir o vinho de lata ali. E os resultados que os vinhos de lata estão atingindo não são piores que os vinhos de garrafa. Ou seja, está surgindo uma contracultura. Tá? Ainda, vou pular aquele negócio da globalização, aldeia global, imposição de um padrão cultural, porque indiretamente nós já estamos comentando sobre isso. Existe a imposição de um dito normal, é o padrão cultural. Mas esse dito normal é desafiado o tempo inteiro por contraculturas, como a contracultura do vinho em lata, a contracultura de acabar com a rolha de cortiça, e por aí vai. Tá? Ainda, quando um determinado aspecto cultural de uma sociedade é muito importante, e nós achamos que nós precisamos preservar esse aspecto para as próximas gerações, nós tornamos isso um patrimônio cultural. De novo, quando o aspecto cultural é importante, e a sociedade pode resolver preservar esse aspecto cultural. E então nós temos a transformação de um aspecto cultural em um patrimônio cultural. Quais são patrimônios culturais da cidade de Pelotas? As charqueadas. A nossa Catedral São Francisco de Paula. Que mais nós podemos considerar como patrimônio cultural de Pelotas? O chafariz, a caixa d'água, aquela de perto da Santa Casa. Por quê? Porque se chegou à conclusão de que sem nós preservarmos isso, nós perderíamos o nosso passado. E sem nosso passado, nós perderíamos a explicação sobre o nosso presente. Por isso nós transformamos isso num patrimônio cultural. Só que tudo que eu citei eu posso tocar. Chafariz, caixa d'água. Então, tudo que eu citei são patrimônios culturais materiais. Só que não é só prédios que são importantes serem preservados. Por exemplo, o samba, é fundamental nós preservarmos o samba, porque o samba é o ritmo da formação das classes mais pobres do Brasil. E o samba ele é tombado atualmente como patrimônio cultural imaterial, porque eu não posso tocar no samba, né? Eu não posso tocar no ritmo. Portanto, o samba é um patrimônio cultural imaterial. Ele é tombado pelo IFA, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Um outro exemplo, o frevo. O frevo ele é tombado, ele é um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Não só disso, o samba, ele é um patrimônio, assim como o reggae, o samba e o reggae é o ritmo de Bob Marley. O samba e o reggae são considerados patrimônios culturais e materiais da humanidade. Tanto que, não sei se você sabe, não lembro quantos anos atrás, a NASA fez um projeto, e a NASA fez uma caixa e colocou no espaço aspectos culturais da humanidade, para se alguma vida inteligente achar, essa vida ter uma ideia de como é o ser humano. Tem livros ali, tem fotografias, tem criações culturais, aspectos culturais da humanidade. E você sabe o que foi colocado nessa caixa? A música Coisinha do Pai, da Beth Carvalho, a nossa diva do samba. A música Coisinha do Pai foi considerada, e é considerada pela Unesco, que é o órgão da ONU que cuida das culturas, como uma representação do samba. E o samba é considerado um patrimônio cultural da humanidade. Então, se algum dia algum ET achar esse módulo, ele vai escutar a música Coisinha do Pai, da Beth Carvalho. Tá? Isso é patrimônio cultural. Então, por exemplo, lá na Serra, vamos pegar a região da Serra, que trata muito com a questão da produção do vinho. Se nós tombarmos, por exemplo, máquinas que eram usadas para a produção do vinho lá pelos imigrantes, nós tombarmos, por exemplo, o pilão que era usado para amassar a uva, o pilão pode ser tombado como patrimônio cultural material, porque eu posso tocar no pilão. Só que tão importante quanto o pilão, por exemplo, são os cantos, as músicas que os imigrantes cantavam enquanto amassavam as uvas com os pés. Nós podemos fazer um projeto para preservar essas músicas. E aí nós vamos ter um patrimônio cultural imaterial da cultura do vinho. E isso pode ser tombado também. Beleza? Ainda, na definição do que é cultura e do que é cultura,
nós temos um elitismo na definição do que é cultura e do que não é cultura. Vou citar um exemplo. Nesse livro, Uma Breve História do Vinho, a partir do século XVI, da análise do século XVI, ele só fala da produção de vinhos finos. Ele não fala mais dos vinhos de mesa ou dos vinhos mais simples. Por quê? Porque nós temos a ideia de que vinho é o vinho fino. E com isso nós temos um elitismo na definição do vinho. Né? É aquela questão... Tu tá tomando um vinho de 100 reais, 200 reais, 300 reais. Tu tá na terceira garrafa desse vinho. Tu estás degustando o vinho. Tu estás apreciando o vinho. Né? O Delmar pegou um garrafão de vinho de 5 litros. Ele tomou 2 litros daquele vinho. O que o Delmar é? Um bêbado. Né? Que está se embriagando de vinho. Veja o elitismo na definição. E isso passa por todas as áreas. Se pegarmos, por exemplo, a questão da música brasileira, vamos para a música. O que é considerado música popular brasileira? MPB, música popular brasileira. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Hoje em dia, os mais novos, Vanessa da Mata, Thier, aquela que cantou Caetano Veloso, que eu acho chatíssima, desculpem se gostam. Maria Gadu, isso é MPB. Né? E aí, se nós pegarmos, por exemplo, Amado Batista, Valdir Soriano, Reginaldo Rossi, eles não são considerados música popular brasileira, eles são considerados música brega. Ou seja, nós temos um elitismo na definição do que é música brasileira. Porque música popular brasileira deveria ser popular. Né? E vocês vão me desculpar, mas, por exemplo, Amado Batista é muito mais popular do que Caetano Veloso. Muito mais popular do que Caetano Veloso. Se pegarmos hoje em dia, por exemplo, música popular brasileira, tem que nós teremos como exemplo de música popular brasileira hoje. Poxa, estamos fugindo dos exemplos aqui. Mas vamos pegar um exemplo. Maria Gadu, ela é música popular brasileira. Marília Mendonça não é música popular brasileira. Mas o que é mais popular? Marília Mendonça ou Maria Gadu? Marília Mendonça. Marília Mendonça disparado. E não é que eu goste. Né? Agora, temos que entender que existe um elitismo na definição do que é cultura. E quando nós lembramos do vinho, nós também temos um elitismo na definição do vinho, na cultura do vinho. Porque nós associamos a cultura do vinho tudo que vem dos vinhos finos e dos hábitos mais elitistas. E nós esquecemos toda a questão do vinho de mesa, do vinho mais popular. Porque ao definirmos o que é cultura e o que não é cultura, nós temos um elitismo também nessas definições. Tá? Não sei se vocês entenderam. E eu sei que eu estou toreando um monte nessas questões do vinho aí. Tá? Espero que a gente possa depois conversar sobre isso. Depois eu coloquei no material de vocês uma definição do Darcy Ribeiro para o que é cultura. Tá? Eu não vou me esticar muito porque o nosso tempo já está acabando para mais esse vídeo aí. Pediria que vocês dessem uma olhada naquele texto ali do Darcy Ribeiro sobre o que é cultura. Coloquei o aspecto da Constituição, o artigo 216 da nossa Constituição, que defende o que é cultura e defende a necessidade de preservar a cultura. E coloquei alguns exemplos de patrimônios culturais preservados, como é o caso da elaboração do queijo artesanal de Minas. Aqui em Pelotas, por exemplo, nós temos cultura material e imaterial com o doce. A produção do doce e o doce é cultura material, está tombado, é patrimônio cultural preservado. A forma como é produzido o doce pelotense também é tombado. E é cultura imaterial do doce pelotense. Cultura material, cultura imaterial. Coloquei alguns outros exemplos, ali coloquei a capoeira, o reggae, e ali, para fechar essa minha fala de hoje, como o vinho é um patrimônio cultural material e imaterial ao mesmo tempo. Vou ler ali. Para os franceses, o vinho se tornou uma expressão da identidade nacional. Bons tintos e brancos franceses, na mesa de um banquete, representam a nação, tanto quanto as cores vermelha e branca e azul da sua bandeira. A importância do vinho extrapola a questão econômica, sem obviamente apagá-la. O vinho não é só um produto de venda. O vinho faz parte da cultura dos franceses. E
da cultura de quem gosta de vinho aqui no Brasil também. Só que nós sempre pensamos no vinho como algo mercadológico e esquecemos a cultura em torno do vinho. E como a cultura está em constante movimento, nós comentamos hoje isso, a cultura do vinho, o vinho que é uma cultura, também está em constante transformação. A forma como nós bebemos vinho, a forma como nós consumimos o vinho, a forma como nós conversamos sobre vinho, a forma como nós popularizamos os hábitos do vinho, a forma como as vinícolas são organizadas, as associações entre as vinícolas e os grandes empresários, tudo isso que faz parte da cultura do vinho está em constante transformação, porque a cultura é um organismo vivo, né? E ali, por fim, o paladar para o vinho, por exemplo, mudou ao longo do tempo. E muitos vinhos que eram prontamente bebidos 2 ou 3 séculos atrás, hoje seriam considerados inaceitáveis. Um exemplo, você sabe que os povos antigos, os gregos, os romanos, até a Idade Média, mesmo na Idade Moderna, o costume era misturar vinho com água, né? Para os romanos, inclusive, quem tomava vinho sem misturar com água era bárbaro, era selvagem, porque era um hábito de civilidade, um hábito da civilização romana, a mistura do vinho, a quebra do vinho com água. Hoje, inaceitável, né? Além disso, algumas regiões entraram em decadência com a concorrência de vinhos mais baratos produzidos em outros lugares. É um trecho desse livro do Rod Phillips. Estou apressando um pouco porque meu tempo está acabando. Já falei demais. E então vocês têm aí um resumo da nossa primeira semana. Tá? Depois eu coloquei a tarefa ali, vou ler a tarefa, que diz assim, faça um pequeno texto com 2 ou 3 parágrafos, refletindo sobre como a análise da história de uma determinada vinícola, do envolvimento familiar com a produção do vinho, ou de como a cultura de uma determinada região está associada ao vinho, pode agregar à venda do vinho. Estamos juntando história, cultura e comércio. Ou seja, como os estudos sobre a história do envolvimento de uma determinada região com a cultura vinícola poderiam ser usados para agregar valor de venda para vinícolas desta região. Tá? E ali uma brincadeira, tá? Quando eu estruturei essa primeira aula, eu estava tomando um blend de Cabernet Sauvignon, Carmenère e Syrah, né, para brindar o nosso primeiro encontro. Por que eu escolho um blend desses aí? Porque como a aula falou de vários aspectos, nada melhor do que um blend, né, que misture várias cepas numa aula múltipla, um vinho múltiplo, tá? Então vai para quem gosta aí. A minha dica para a nossa aula de hoje, um blend dessas cepas, né? O que eu estava tomando veio lá do Vale Central do Chile. Se quiserem me acompanhar, vai ser uma satisfação. Bom, eu vou colocar esses vídeos no nosso grupo de WhatsApp e vou colocar na página da nossa disciplina lá no KVG. Espero que a partir de agora a gente comece a conversar e a tirar dúvidas e a engrandecer esses vídeos com os comentários de vocês. Qual é o prazo para me entregar a tarefa? Pediria que vocês me entregassem essa tarefa até sábado da semana que vem. Fica uma semana para realizar a tarefa, até para mim ter tempo de dar uma corrigida e ver quais são os pontos que ficaram de dúvida para nós comentarmos depois. Espero que tenham gostado. Nos falamos pelo nosso grupo e nos falamos pelo nosso espaço lá no espaço dentro da página da disciplina no KVG. Tá? Um bom sábado para todos, nesse sábado maravilhoso que nós estamos vivendo hoje, tá? Com esse sol maravilhoso. Tá? Até mais, fico à disposição de vocês para nós tirarmos as dúvidas.